Imagine um mundo onde o plástico não tem poder, nem mesmo sobre a forma como armazenamos nossa comida. Enquanto muitos de nós lutamos para manter os vegetais frescos por mais de uma semana, os Amish quebram essa regra, conservando alimentos por 30 anos, sem plásticos nem tecnologia avançada. No universo deles, a frescura depende de métodos ancestrais, não de embalagens descartáveis. E a grande pergunta é: como eles conseguem toda essa comida? Você não vai encontrá-los nos supermercados, mas o sistema de agricultura autossuficiente deles tem respostas que deixariam qualquer agricultor moderno intrigado. Uma fazenda Amish típica é um prodígio de produtividade, gerando entre 5.500 e 6.800 quilos de alimentos por ano. Para você ter uma ideia, isso equivale ao peso de 4 carros médios, em verduras, frutas e grãos. E eles fazem isso sem uma única gota de gasolina, sem tratores modernos. Meu vizinho, com um toque de ironia, costumava dizer que seu cortador de grama tinha mais cavalos de força do que uma fazenda Amish inteira, mas não conseguia cultivar nenhum tomate decente. O segredo, é claro, está nos equipamentos puxados por cavalos, ferramentas aperfeiçoadas ao longo de gerações. Uma equipe de 4 cavalos pode arar e colher mais de 16 hectares de terra, trabalhando em perfeita harmonia com seus parceiros humanos. É quase uma dança, uma coreografia ancestral, embora, claro, não tão romântica se for você quem está atrás do arado às 5 da manhã. Mas a agricultura Amish vai muito além do trabalho individual de uma família. É um esforço comunitário, uma demonstração de trabalho em equipe que deixaria no chinelo muitos exercícios corporativos modernos. Quando chega a hora da colheita, várias famílias se reúnem no que chamam de trabalhos de diversão. Imagine, 20 ou 30 pessoas trabalhando juntas, trocando histórias, rindo, competindo amigavelmente para ver quem colhe o milho mais rápido. E depois vem a arte de guardar sementes, uma tradição que é como ter um tesouro comestível de família. Algumas comunidades Amish preservam variedades de sementes que foram passadas por mais de 100 anos. Não são sementes que você encontra em qualquer loja. Elas são adaptadas às condições locais, resistentes, quase indestrutíveis. Um agricultor Amish me contou que suas sementes de tomate sobreviveram a uma enchente que teria deixado o próprio Noé preocupado. O sistema de rotação de culturas deles é outra joia da sabedoria. Em vez de fertilizantes químicos, eles alternam as plantações, enriquecendo o solo de forma natural. É como um jogo de cadeiras com vegetais, onde todos saem ganhando. Um ano, milho, no seguinte feijão, depois trigo. Esse método mantém o solo fértil por gerações, enquanto muitas fazendas modernas lutam contra terras exaustas. E tudo está interligado. Os cavalos comem o grão que ajudam a colher. O esterco deles fertiliza a próxima plantação. Os restos de vegetais alimentam as galinhas, que, por sua vez, fornecem ovos e mais fertilizante. É uma dança perfeita, onde nada é desperdiçado. Mas por que não usar métodos modernos de armazenamento em plástico? Não seria mais fácil? É aqui que entendemos a profundidade da decisão deles. As razões vão além da tradição, estão enraizadas na ciência e no bom senso. Na década de 1950, quando os recipientes plásticos chegaram às cozinhas americanas, os Amish disseram: "Não, obrigado", e estavam certos. Com o tempo, o plástico reage quimicamente com os alimentos, liberando substâncias que podem ser prejudiciais. Um ancião Amish colocou assim: "Se o recipiente muda de cor, o que ele está fazendo com a comida?" Além disso, o plástico retém a umidade, enquanto os métodos Amish, com madeira, vidro e cerâmica, permitem que os alimentos respirem.
e a durabilidade é incomparável. Recipientes de vidro e cerâmica duram décadas, contra 1 ou 2 anos dos plásticos. E não podemos esquecer o impacto ambiental. 145 quilos de plástico por ano por família americana, contra um único balde de lixo para uma família Amish. Eles não são ativistas, simplesmente nunca viram sentido em comprar algo para jogar fora. Como disse um agricultor Amish, não precisamos de um cientista para nos dizer que o plástico dura para sempre. Por isso não o queremos. No coração das comunidades Amish, onde o tempo parece fluir num ritmo mais lento, existe um profundo respeito pela terra e pelos seus frutos. Longe do brilho e da conveniência do plástico, os Amish aperfeiçoaram uma arte ancestral, a conservação de alimentos. Sua filosofia, enraizada na simplicidade e na autossuficiência, vai além da praticidade, tornando-se um testemunho de sabedoria e conexão com a natureza. Para os Amish, evitar o plástico é uma declaração de independência. Eles produzem suas próprias vasilhas de cerâmica, preservam alimentos em potes de vidro e constroem recipientes de madeira, exercendo controle total sobre seu sustento, do campo à mesa. Essa autonomia não só fortalece a comunidade, como também promove uma conexão profunda com os alimentos, um vínculo que se perde na era das embalagens descartáveis. Os métodos tradicionais de conservação exigem atenção, cuidado e um conhecimento íntimo dos alimentos. Os Amish compreendem as sutilezas de cada produto, suas necessidades e os sinais de deterioração, um saber que o plástico relegou ao esquecimento. Embora os recipientes plásticos possam parecer uma opção econômica no curto prazo, sua vida útil limitada os transforma em um gasto contínuo. Já os métodos tradicionais, apesar do custo inicial mais alto, duram gerações, gerando economia significativa a longo prazo. Além disso, os alimentos preservados em recipientes naturais desenvolvem sabores complexos e profundos, uma experiência sensorial que o plástico não pode oferecer. Na busca por alternativas sustentáveis, o mundo moderno redescobre a fermentação, uma arte que os Amish mantêm viva há séculos. Suas adegas abrigam vasilhas de cerâmica que são verdadeiros ecossistemas de bactérias benéficas, capazes de transformar até 18 quilos de vegetais em iguarias nutritivas e duradouras. A fermentação é um processo fascinante. Ao submergir os vegetais em salmoura, as bactérias boas se multiplicam, produzindo ácido lático, um conservante natural que protege os alimentos da deterioração. Esse processo não só preserva, mas também enriquece o valor nutricional, multiplicando vitaminas e minerais. A temperatura e o sal são elementos cruciais na fermentação. Os Amish, com gerações de experiência, aprenderam a dominar essas variáveis, criando sabores únicos e requintados. A temperatura ideal, entre 18 e 24 graus Celsius, e a proporção perfeita de sal, geralmente de 2 a 3 colheres por litro de água, são segredos guardados a 7 chaves por cada família. A fermentação transforma uma ampla variedade de alimentos: repolho em chucrute, pepinos em picles e até tomates verdes em delícias agridoces. Os Amish também fermentam vagens, beterrabas, cenouras, nabos e até cascas de melancia, demonstrando um engenho culinário sem limites. Cada vegetal fermenta no seu próprio ritmo, exigindo paciência e observação. Sem equipamentos modernos, os Amish confiam na experiência para determinar o momento ideal de consumo, guiando-se pelas bolhas, pela clareza da salmoura e pelo aroma. O local onde os alimentos são armazenados é tão importante quanto o método de conservação. Os Amish aprenderam a combinar e separar alimentos para maximizar a frescura e o sabor. No mundo Amish, o armazenamento de alimentos é uma dança delicada, uma coreografia de sabores e aromas que se entrelaçam em perfeita harmonia. Maçãs e peras,
companheiras inseparáveis, compartilham segredos de frescor e umidade, liberando juntas o gás etileno, esse hormônio natural que as amadurece em uníssono. É como se falassem o mesmo idioma, uma linguagem de doçura e cumplicidade. Mas nem todos os pares são abençoados com harmonia. Cebolas e batatas, vizinhas aparentemente compatíveis, travam uma guerra silenciosa na escuridão. As cebolas, com seu hálito forte, incitam as batatas a brotar prematuramente, enquanto as batatas, com sua umidade, amolecem e apodrecem as cebolas. Um agricultor Amish compara a situação a dois adolescentes apaixonados trancados no mesmo quarto, um prelúdio para o caos. A ciência por trás dessa dança de sabores é fascinante. Algumas frutas, como maçãs, bananas e pêssegos, são mestras do gás etileno, liberando grandes quantidades que aceleram o amadurecimento dos vizinhos. Esse poder pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo da intenção. Tomates verdes que precisam amadurecer. Uma maçã os transformará em rubis suculentos. Batatas que devem repousar. Longe das frutas gaseificantes, encontrarão a paz. As zonas de temperatura também tocam sua melodia. Os Amish, maestros dessa orquestra, criam microclimas em seus porões. Legumes resistentes, como cenouras e beterrabas, se deleitam no frio e na umidade, enquanto alho e cebolas preferem calor e secura. Misturar esses mundos é convidar a discórdia. A arte do armazenamento complementar não se limita a frutas e legumes. As ervas, com seus poderes mágicos, também desempenham seu papel. O manjericão, com suas propriedades antimicrobianas, prolonga a frescura de certas frutas, enquanto as folhas de louro, guardiãs naturais, afastam pragas. As maçãs são como vizinhos fofoqueiros, revelam os segredos de todos, dizem os Amish. E é verdade, as maçãs, com sua forte personalidade, influenciam quase todos os alimentos ao seu redor. Mas ao lado de outras maçãs ou peras, tornam-se companheiras leais. O repolho, esse legume versátil, é o mediador perfeito, capaz de conviver em harmonia com quase todos os vizinhos. Os nabos e pastinagas, com sua diplomacia natural, são os suíços da despensa. O verdadeiro segredo está em usar essas relações a seu favor. Tomates verdes que precisam amadurecer. Uma maçã acelera. Batatas que devem descansar. As beterrabas são suas guardiãs. Peras duras. Uma banana madura as amolecerá. É como dirigir um serviço de encontros culinários. A observação é a chave. Os Amish, com olhos de lince, revisam seus tesouros regularmente, removendo qualquer sinal de discórdia. Uma maçã podre estraga o barril, dizem, um eco de sabedoria ancestral. Mas o armazenamento complementar é apenas uma parte da sinfonia. O porão de raízes, uma engenhosa invenção Amish, é o palco onde a mágica acontece. A Mãe Terra, com sua temperatura constante, é a melhor geladeira. A Terra, a cerca de 3 metros de profundidade, mantém uma temperatura constante de 0 a 4 graus Celsius, perfeita para a refrigeração. O porão de raízes Amish, escavado no solo, aproveita essa magia. Essas câmaras subterrâneas são tesouros de abundância, capazes de armazenar centenas de quilos de alimentos, o suficiente para alimentar uma família durante o inverno e a primavera. O piso de terra compactada regula a umidade, liberando-a ou absorvendo-a conforme necessário. A ventilação, com 2 aberturas, cria um fluxo constante de ar, evitando mofo. A construção, com paredes de pedra ou concreto, portas resistentes e drenagem adequada, resistiu ao tempo. Os Amish, com seus sentidos apurados, controlam a temperatura e a umidade,
um legado de sabedoria ancestral. No coração do porão de raízes Amish, a organização é uma sinfonia meticulosamente orquestrada. Os alimentos são classificados não apenas por tipo, mas também por durabilidade. Os produtos perecíveis ficam à frente, prontos para consumo, enquanto os legumes de longa duração, como cenouras e batatas, são guardados no fundo. É uma versão natural do sistema, primeiro a entrar, primeiro a sair. Uma coreografia de frescor e eficiência. Embora o porão de raízes seja um santuário para produtos frescos, os Amish também dominam a arte da conserva, transformando potes de vidro em cápsulas do tempo culinárias. Fileiras de potes reluzentes, cheios de luz solar engarrafada, aguardam para iluminar os invernos. Ao contrário dos recipientes plásticos, companheiros efêmeros de 1 ou 2 anos, os potes de vidro são guerreiros do tempo, capazes de resistir décadas. Uma conserva bem feita pode durar mais de 20 anos. Um testemunho de qualidade e durabilidade. O sistema de tampa de 2 peças, uma maravilha da engenharia que não precisou de melhorias em mais de um século, é o selo de garantia do frescor. A tampa plana de metal, com seu anel de borracha, cria uma vedação hermética com o pote, enquanto o aro externo garante estabilidade durante o processo de envasamento. Alimentos diferentes exigem métodos diferentes de conserva. Os ácidos, como tomates e frutas, são processados em banho-maria, enquanto os de baixo teor de ácido, como vagens e cenouras, precisam de uma panela de pressão, um gigante que exige vigilância. O espaço de cabeça, a distância entre a comida e a tampa, é uma arte em si. Espaço demais e a vedação falha, espaço de menos e o pote estoura. A temperatura, um baile delicado, deve ser alta o suficiente para eliminar bactérias, mas não tanto a ponto de quebrar o vidro. As cozinhas Amish, durante a temporada de envasamento, são palcos de precisão, com potes se movendo numa coreografia sincronizada. Um passo em falso e a salada de vidro se espalha pelo chão. Cada família Amish guarda zelosamente suas receitas e técnicas secretas, transmitidas de geração em geração. O armazenamento em locais frescos e escuros preserva a cor e o sabor dos alimentos. O vidro, surpreendentemente, se fortalece com o uso. O aquecimento e resfriamento durante o envasamento fortalecem sua estrutura, tornando os potes antigos mais resistentes que os novos. Para os alimentos que não se adaptam aos potes, ou para aqueles que se deseja conservar sem calor, os Amish recorrem à secagem ao sol, uma arte ancestral que não requer equipamentos especiais nem energia. O sol, um mestre desidratador, transforma frutas e vegetais em delícias concentradas. As maçãs viram anéis mastigáveis, as vagens se transformam em tiras firmes e o milho em petiscos crocantes. Os Amish utilizam prateleiras especiais de secagem, estruturas em degraus que maximizam a circulação do ar. O tempo, fator crucial, varia conforme o alimento, de 6 horas para ervas até 36 horas para fatias grossas de frutas. As técnicas de preparação, como mergulhar frutas em suco de limão ou branquear vegetais, realçam cor e nutrientes. A carne para charque é cortada com precisão cirúrgica. A temporada de secagem é um evento familiar, com todos participando da colheita, preparo e embalagem. Os alimentos secos, surpreendentemente, mantêm até 90% do valor nutricional, concentrando suas virtudes em bocados cheios de sabor e energia. Os Amish, mestres da observação, possuem truques únicos para verificar a umidade sem equipamentos modernos. Se o feijão seco se quebra em vez de dobrar, o ar está seco demais. Se as fatias de maçã levam mais de 2 dias para secar,
a umidade está excessiva. Essas observações, aperfeiçoadas ao longo de gerações, são tão confiáveis quanto qualquer sensor digital. O armazenamento de produtos secos exige a mesma atenção que o processo de secagem. Potes de vidro com tampas herméticas são ideais, mas precisam estar completamente selados. Um traço de umidade pode arruinar meses de trabalho. Os Amish costumam adicionar uma folha de louro seca a cada recipiente, um conservante natural e repelente de insetos. Algumas famílias chegam a examinar seus potes contra a luz. Se houver condensação, eles voltam para a prateleira de secagem. Embora o sol forneça energia gratuita para a secagem, às vezes a natureza precisa de um empurrão. É aí que entra a casa de nascente, uma obra-prima da engenharia Amish que utiliza a gravidade e o fluxo natural da água para refrigerar. Construídas sobre nascentes ou córregos naturais, essas estruturas de pedra são refrigeradores naturais que mantêm os alimentos frescos sem eletricidade. A água fria da nascente, com temperatura constante de cerca de 11 graus Celsius, é perfeita para leite, manteiga e outros produtos perecíveis. As paredes de pedra, grossas e robustas, absorvem o frio da água e o liberam lentamente, criando um efeito de ar-condicionado natural. O design interno, com prateleiras de pedra escalonadas sobre a água, cria diferentes zonas de temperatura. As prateleiras inferiores, mais frias, guardam creme e manteiga, enquanto as superiores, ligeiramente mais quentes, são ideais para frutas e legumes. A água corrente não apenas resfria, mas também mantém a umidade perfeita. A manutenção, simples mas crucial, inclui a limpeza semanal do canal de água e, em alguns casos, a introdução de pequenos peixes que mantêm a água livre de larvas de mosquitos. A localização da casa de nascente é estratégica, próxima à casa principal, mas longe o suficiente para captar água limpa. A maioria é construída em encostas, aproveitando a gravidade para o fluxo da água. As casas de nascente também funcionam como sistemas de filtragem, purificando a água à medida que ela passa por camadas de areia e cascalho. O controle da temperatura, uma arte ancestral, é feito pelo toque. Os Amish desenvolvem um instinto para saber quando a temperatura está ideal. Para alimentos que precisam de conservação ainda mais prolongada, os Amish recorrem ao mel, um líquido dourado com propriedades milagrosas. Com baixo teor de umidade e pH ácido, o mel cria um ambiente hostil para bactérias. Além disso, contém peróxido de hidrogênio natural, um poderoso conservante. Frutas como pêssegos, maçãs e frutas silvestres são preservadas no mel, desenvolvendo sabores complexos com o tempo. Nozes, mergulhadas em mel cru, curam lentamente, adquirindo um sabor agridoce. Até certas carnes, secas e seladas no mel, podem ser conservadas por longos períodos. Um ancião Amish ainda conta a história de seu avô, que preservou carne de veado no mel durante uma temporada de caça incomumente quente. Essa carne permaneceu em perfeito estado por 2 anos. Um testemunho do poder conservante do mel. O controle da temperatura é crucial para o armazenamento do mel. Os Amish guardam suas reservas em locais frescos e escuros, geralmente em potes de vidro com tampas herméticas. Embora o mel nunca estrague de fato, ele pode fermentar se o teor de umidade for muito alto. Porém, como comenta uma avó Amish, às vezes os erros fazem milagres. Foi assim que nossa família descobriu a carne no mel. As propriedades antibacterianas do mel aumentam com o tempo. Quanto mais velho o mel, mais potentes se tornam seus poderes de conservação.
Cientistas descobriram que o mel mais antigo frequentemente tem propriedades antimicrobianas mais fortes do que o mel fresco. Os Amish, conhecedores dessa sabedoria ancestral, muitas vezes guardam seu mel velho especificamente para a conservação. Uma libra de mel pode conservar de 2 a 3 libras de outros alimentos quando usada corretamente. A chave é garantir que tudo esteja completamente submerso. Os Amish utilizam pesos especiais feitos de vidro próprio para alimentos para manter tudo submerso adequadamente. Algumas famílias marcam seus potes de mel com datas, criando uma doce cápsula do tempo de alimentos preservados. Os Amish também usam os poderes conservantes do mel de formas inesperadas. Uma fina camada de mel espalhada sobre o queijo ajuda a prevenir mofo. Uma colher adicionada a frutas em conserva ajuda a manter a cor por mais tempo. Algumas famílias chegam a cobrir as tampas de seus potes de fermentação com uma fina camada de mel para melhorar a vedação. O calendário Amish, marcado pelas estações e ciclos da natureza, dita o ritmo da conservação de alimentos. Cada estação traz suas próprias tarefas, seus próprios ritmos e seu tipo especial de agitação. Como diz um agricultor Amish, a natureza nos diz o que fazer todos os dias. Só precisamos ser inteligentes o suficiente para ouvir. A primavera inicia a dança anual com a limpeza profunda dos porões de raízes. O verão chega como um turbilhão de atividades, com famílias colhendo, preparando e conservando alimentos do amanhecer ao anoitecer. O outono traz a colheita de vegetais de raiz, uma corrida contra o tempo antes da primeira geada. O inverno, embora mais calmo, é a temporada do processamento de carne, com defumadores funcionando sem parar. O gênio do sistema Amish está no trabalho comunitário. As famílias coordenam seus calendários de plantio e colheita, trocando produtos e conhecimentos. A transferência de saber entre gerações é preservada com tanto cuidado quanto a comida, com crianças aprendendo com pais e avós. Os padrões climáticos guiam cada decisão, desde o plantio até a colheita. Os Amish aprenderam a ler os sinais da natureza, adaptando-se aos seus ritmos e ciclos. A família Amish média economiza de 3 a 4 mil dólares por ano ao conservar sua própria comida, o equivalente a um trabalho de meio período. A comida caseira, além de mais barata, é mais saudável e sustentável. Os métodos tradicionais de armazenamento, embora exijam um investimento inicial de tempo e dinheiro, são mais eficientes a longo prazo, geram menos desperdício e têm menor impacto ambiental. A comida comprada em lojas e os recipientes plásticos são inegavelmente convenientes, mas essa conveniência tem custos ocultos. A família americana média joga fora cerca de 30% da comida que compra, em grande parte porque o armazenamento em plástico dá uma falsa impressão de durabilidade. Os custos iniciais dos métodos tradicionais de armazenamento podem parecer altos, mas esses itens duram décadas, gerando economias significativas no longo prazo. O investimento de tempo na conservação de alimentos é significativo, mas os Amish o veem como tempo em família, tempo de ensino e controle de qualidade, tudo em um só. Os métodos tradicionais geralmente precisam de mais espaço no início, mas são mais eficientes a longo prazo. O impacto ambiental dos métodos tradicionais de armazenamento é mínimo, com praticamente zero resíduos e 100 recipientes plásticos indo parar em aterros. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.